eu sou a professora Dayana e seguindo a linha de avaliação dos pacientes e alunos do Pilates da Equilíbrio Corporal e os pilares da prática baseada em evidência, paciente, terapeuta e evidência científica de alta qualidade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação de flexibilidade, que também corresponde a mais um dos componentes de avaliação da estabilidade do core. Se você ainda não sabe o que é estabilidade do core, confere lá os nossos vídeos anteriores, principalmente o vídeo da semana passada, que o link vai ficar aqui embaixo. O teste que a gente vai falar hoje é o teste de distância do terceiro dedo ao chão ou teste de flexão para frente. Por que a gente escolheu esse teste, né? E por que ele foi escolhido para a gente avaliar a flexibilidade desses alunos e pacientes? Então, esse teste, ele avalia não somente a flexão, né, de uma região específica. Então, como você pode ver na figura, ele vai avaliar a movimentação, né, a mobilidade de toda a região, tanto no final ali da coluna torácica, quanto da coluna lombar e da pelve. E outros testes, eles não avaliam essa flexibilidade global, que é tão trabalhada no Pilates, por exemplo. Então, a gente sempre trabalha no Pilates com exercícios que são mais globais. E o ideal é que testes, eles sempre avaliem exatamente o que a gente trabalha na intervenção ou na atividade física. Outros testes que a gente tem vão avaliar especificamente ou a lombar, ou a torácica, ou a pelve. E esse teste, então, ele avalia o conjunto de movimento, né? Então, a ligação, o movimento global dessas regiões com relação à mobilidade e à flexibilidade. Além disso, esse teste é um teste fácil, barato, rápido de ser realizado, ele é um teste seguro e com relação à execução e à medida, ele também é muito fácil, como vocês podem ver na figura. O teste, inicialmente, ele foi descrito apenas com a flexão para frente e a medida, então, da distância do dedo até o solo. Para a padronização desse teste, o que se propõe? Que o paciente ele esteja inicialmente encostado numa parede ou numa superfície rígida, que a distância dos pés em relação à parede seja de um pé de distância, como vocês podem ver na imagem, e que o paciente deslize as mãos pela coxa e pela perna até o pé, o solo, com base na flexibilidade que ele tem ou até onde ele consegue ir sem uma dor insuportável ou uma diminuição mesmo, uma restrição desse movimento, tá bom? Como vocês podem ver na imagem, essa imagem é de como o teste foi sugerido inicialmente. Então, o indivíduo só tinha que ir para frente sem deslizar as mãos pelas coxas ou pelo membro inferior no geral. Mas para você poder estimar, né, medir exatamente a distância do dedo até o solo, o ideal é que você toque pelo corpo, tá bom? Se você tiver a fita métrica, o ideal é fazer, então, a medida do dedo até o chão, a distância do terceiro dedo até o chão, mas se você não tiver, você pode estimar, como foi feito com vocês, tá bom? Então, proximal, né, no início aqui da coxa, se a pessoa tem muita restrição, meio da coxa, próximo ao joelho, metade da perna, se encostou uma palma, se encostou duas palmas. Então, é isso que o avaliador faz na realização do teste. Ele também anota, por exemplo, se houve dor ou não, como foi a intensidade dessa dor, se tem queimação, tontura, outros sintomas que podem aparecer durante a realização desse teste, tá bom? Então, é assim que é realizado essa avaliação. Além disso, além então dele ser de fácil execução, dele ser um teste que avalia a integração, né, do movimento, tanto do final da torácica, lombar e pelve, ele também, né, então vários estudos, eles têm avaliado pessoas com dor lombar principalmente, e verificaram que esse teste, né, então quando você tem uma diminuição dessa mobilidade, ou seja, uma maior distância do dedo até o chão, as pessoas elas podem apresentar mais dor lombar, tá bom? Então, como isso foi descrito? Então, teve uma revisão sistemática, que vocês estão vendo aí. Essa revisão sistemática, ela avaliou o efeito da atividade física ou do exercício em indivíduos com dor lombar inespecífica, ou seja, sem uma causa específica. E o Pilates entrou como tipo de intervenção.
Aqui eu gostaria de introduzir um conceito novo, que são as revisões sistemáticas. Então, com relação aos tipos de estudos, né, na evidência científica, a gente vai ter vários tipos de estudo. E a revisão sistemática, ela é um tipo de estudo, tá bom? Então, o que é uma revisão sistemática? É uma revisão de vários estudos que testaram possibilidades, então tanto de avaliação quanto de intervenção. E aí, quando você tem vários estudos que verificaram efeitos de uma intervenção ou de um instrumento de avaliação para determinada disfunção ou para determinada instrumento de avaliação, o que você vai fazer? Você reúne o resultado desses estudos e você conclui algo sobre esse teste ou sobre essa intervenção. Então, o estudo de maior evidência científica é a revisão sistemática, seguido pelo ensaio clínico, que é quando você testa o efeito de 2 intervenções, por exemplo. Então, como vocês podem ver na pirâmide, aparecendo para vocês, a maior quantidade de estudo é opinião de terapeuta. Então, eu fiz isso, melhorou. E a menor quantidade de estudos, ou seja, a pontinha da pirâmide, ela são as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos, tá? Então, esses estudos que são de alta qualidade metodológica, eles são menor quantidade. Mas são eles que a gente busca como evidência de maior qualidade. Então, dentro dessa revisão sistemática vem a descrição de vários estudos. E essa, especificamente, mostrou que o Pilates realizado entre 10 e 6 semanas, de 1 a 3 vezes por semana, em torno de 1 hora, pelo menos por semana, ele produziu, então, um aumento da flexibilidade através desse teste e uma diminuição da dor. Então, essa flexibilidade, ela aumentou em cerca de 50% e a diminuição da dor em 20%. Então, acredita-se, né, esses estudos sugerem, assim como essa revisão sistemática, que é a síntese de outros estudos, que o aumento da flexibilidade, ela pode ter uma relação com a dor, embora isso não tenha sido verificado diretamente. Mas quem aumentou a flexibilidade, né, a distância, quem diminuiu a distância do dedo ao chão, na verdade, aumentando a flexibilidade, apresentou uma maior diminuição da dor, tá bom? Esse teste já foi avaliado em alguma população específica para ver se ele realmente avalia, se ele é um bom instrumento de medida? Sim. Então, esse estudo que vocês estão vendo, ele avaliou, né, então, as propriedades desse teste, inclusive a confiabilidade, que a gente já falou nos vídeos anteriores, e ele verificou que esse teste, comparado com um exame de raio-x, ele era um bom teste, tá? Então, o raio-x foi utilizado como uma medida mais objetiva, né, para verificar se esse teste realmente ele era um teste bom ou não. Ele era um teste confiável, tanto quando você repetia a medida ou quando outro avaliador repetia a medida. E ele também serviu para verificar efeito de tratamento. Então, eles aplicaram um teste, né? Vários testes, outros testes que já eram considerados bons para avaliar mobilidade, mas apenas da coluna lombar. E eles submeteram um grupo de pacientes com dor a uma intervenção e verificaram se esse instrumento, ele pôde identificar a melhora ou a piora depois da intervenção. E comparado com os outros instrumentos, isso sim foi identificado. Então, esse instrumento, ele é um bom instrumento, por isso que ele foi escolhido para avaliar a flexibilidade e principalmente porque ele é muito fácil, seguro e barato de ser aplicado, tá bom? Então, a flexibilidade, ela é mais um componente da estabilidade do core e por isso que ela é tão importante também de ser avaliada no Pilates, tá bom? Por hoje, o que eu tinha para falar é isso, e eu vejo vocês na próxima semana.